começar com essa última palestra do primeiro seminário de neuroarquitetura da FOM. Estava comentando com o pessoal que é bem saudável que seguramente a gente tem esforço, porque a ideia é que a gente tem todo ano um seminário presencial no Rio. E como a gente está terminando ainda em 2024 com duas, em 2025, então nós temos ainda um ano inteiro de 2025 pela frente, 2 semestres, e aí um semestre vai ser um seminário remoto e outro vai ser presencial. Então, assim, hoje nós vamos contar com o Sábio Mendonça, que a palestra sobre o Sábio Filho. Sábio Mendonça de Espanha, arquiteto de ministro, com especialidade em design gráfico, arte design e profissional licenciado pela Academia de Neurociência de Arquitetura e Neuroarte Acadêmica. Atualmente está cursando uma especialização em psicologia aplicada na arquitetura e um MBA em neuroarquitetura aplicada na arquitetura e bem-estar humano. Seu escritório está na aplicação do princípio de neurociência, psicologia de bioquímica e projetos de arquitetura interior. Lá tem seu projeto final na especialização aplicada em humanitária da minha arquitetura e neuroarte acadêmica e apresentou o mesmo na Digital World um congresso internacional de revisão pela Fonte University em Xangai, China, em 2020, além de ter liderado um grupo de estudos em neuroarquitetura na Bahia, atuado como embaixador de neuroarte acadêmica na Bahia nos anos de 2020 e 2021. Hoje, o curso online de design gráfico compartilha suas experiências e conhecimento por meio do seu Instagram, @arquitetura.bem-estar, focando na utilização da arquitetura para a convenção física. Então, com esse currículo aí, a gente sabe que está em boas mãos esse seminário aqui, com a presença de certo? Vamos pedir para dizer, olha, tem uma hora de falar e dentro daquele formato que a gente está habituado, vamos também sair do nosso microfone aqui para vocês fazerem as perguntas e a gente registrar. Não fizemos só uma coisa antes de começar, não fizemos ainda, não criamos ainda o canal do YouTube, para não criar um convite para isso, porque vai ter que editar ainda as palestras no mesmo formato. E aí a gente vai publicar tudo, se vocês tiverem de acesso, aí quem estiver no grupo, tanto em um como em outro, porque quem quiser fazer parte do grupo de pesquisa vai estar em grupo, quem só participou desse seminário já vai estar nesse grupo. Quem não está, na hora de passar a lista, ele coloca o nome do para a gente incorporar um grupo ou outro. Se tiver interesse em fazer parte do grupo de pesquisa, diz isso tudo lá na assinatura. E a gente deve divulgar quando o canal do YouTube ficar pronto com as palestras, para vocês verem ou assistir essa questão. Também nós pretendemos colocar no grupo de questionários de avaliação para vocês dizerem o que acharam. Acho que até vai ser legal que vocês divulguem essa palestra e vocês vão ter acesso. A gente vai colocar o link para vocês fazerem as observações e a gente poder melhorar o próximo evento. Certo? Então, olá pessoal, boa tarde. Bom tema hoje é design e essa busca do equilíbrio entre ambiente, natureza e bem-estar. Já conheceram juntos. Nós viemos, poucos anos de tecnologia, mas muitos anos de contato com a natureza. Há 200 mil anos somos obstáculos. E apenas há 200 anos de tecnologia tem sido incorporada na nossa vida, no nosso cotidiano. E o design biofílico, ele vem justamente para ir de encontro com essa tendência da linha do tempo dos edifícios que tem sido instalada na nossa cultura, com a tecnologia, com a agricultura primeiro
e levando a gente para esse caminho da arquitetura contemporânea, que vai para o uso do plástico, do vidro, né? Tem essa parte da produção de energia, mas que tem alguns efeitos negativos na nossa vida, na nossa saúde. Lá em 1943, o George já tinha dito que primeiro nós moldamos os nossos edifícios e depois eles nos moldam. E hoje a gente já sabe, pelo estudo de arquitética, que isso é verdade, né? Que os ambientes em que nós estamos acostumados a conviver acabam moldando as nossas escolhas e assim moldando os resultados biológicos que nós temos também. Então, na realidade, o contexto ele influencia o pensamento, que influencia sentimentos, ações, comportamento e assim personalidade. E essa personalidade também vai acabar influenciando no contexto. Isso acontece muito quando a gente vai mudar um hábito, né? A gente quer mudar um hábito. É importante que se pense no ambiente. Como o ambiente vai te ajudar a moldar esse novo hábito na sua vida? Porque se o ambiente ele não está te ajudando, ele está atrapalhando. Ele está te influenciando a continuar com o hábito que já está instalado na sua vida. Então, é uma excelente forma, né, de mudar o hábito, mas também é uma excelente forma de voltar atrás nas questões da genética. Como a gente tinha até visto no slide anterior, né, esse faz do DNA não é à toa nesse slide. Por exemplo, uma pessoa que tem tendência a ter um tipo de câncer, ela tem essa tendência, mas pode não acontecer, de desencadear esse câncer. E o que vai ser fundamental são justamente os hábitos dela. O ambiente, óbvio, está influenciando esses hábitos, como a gente já tem visto, e a partir disso, esse gene vai ser desencadeado dominante. Então tem toda esse contexto aí, né, da genética no ambiente. Trazendo isso para vocês compreenderem o que está por trás, né, do design biofísico e dessa importância de busca por equilíbrio na nossa vida. De como o ambiente está envolto nessa busca. Hoje, a OMS já considera que 30% das residências são consideradas enfermas e 70% dos ambientes corporativos, edifícios comerciais. O que é um ambiente doente? Quando a gente volta lá atrás e vai entender o que para o Homo sapiens 200 mil anos atrás era um ambiente doente, é justamente um ambiente desértico e ecologicamente sem apoio. Não sei vocês, mas quando eu olho para essa imagem, eu vejo as ruas das nossas cidades, com vários edifícios e realmente sem apoio. Esses ambientes, eles provocam sentimentos ruins, né, pra gente. Então, ele vai trazer estresse, pânico, desespero e essa falta de esperança. Tudo isso está muito interligado com as doenças do século. Os maus do século, essas doenças psicológicas que a gente tem tido. E aí eu trago esse questionamento. Como está a sua vida? Para a gente refletir, né? 1 a cada 4 brasileiros sofre de estresse. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. E também o mais depressivo da América Latina. São dados que chocam a gente quando a gente para pensar sobre isso, né? Porque eu acredito que muitos de vocês sofrem com alguma questão. Mas quando a gente para perceber que não é só conosco, é realmente algo da sociedade, é chocante, a gente precisa entender o porquê disso, como mudar, né? Como a gente pode fazer a nossa parte para melhorar a vida da sociedade em si.
Então, 32 pessoas se suicidam por dia no Brasil. E a obesidade também é uma epidemia global. Tudo isso são as consequências da geração do pão. O que acontece? Além dessas questões psicológicas, também tem o desenvolvimento de alergias, né, desses problemas respiratórios também, do sono. Metade das pessoas que eu conheço tem problema para dormir, tem questões para dormir. Usam pelo menos melatonina, quando não já usam, alguma já tem. Né? Então, além das vitaminas, né, dessa desregulação hormonal, do próprio estresse, da questão psicológica, mas tudo isso é muito comentado porque nós passamos 90% do nosso tempo dentro de ambientes construídos. E justamente esses ambientes que estão moldando a nossa vida, estão moldando o nosso gênero. E aí, eu queria que vocês parassem um pouco, fechassem os olhos e se imaginassem em um lugar tranquilo, onde você se sinta relaxado, feliz e seguro. Alguém se imaginou em um ambiente construído? Normalmente a gente se imagina na natureza. Se alguém quiser compartilhar, né? Se imaginou lá atrás. Bom, em 2023, o Neil Young, que é um filósofo da atualidade, ele disse que a única tendência é voltar para casa. Essa frase foi muito importante para mim, porque foi pós-pandemia ali. E eu já estudava design científico há 3 anos. Eu já estudava na certificado de arquitetura, mas eu nunca tinha parado para pensar nessa frase, né? Porque a gente estuda muita tendência na arquitetura. E a gente estuda muito estilos arquitetônicos, mas a gente não para pensar o que realmente as pessoas que estão ali precisam. E esse voltar para casa me remeteu muito a isso na época, por voltar para a natureza, por voltar para as nossas origens. Então, o que é, né, um ambiente saudável? É muito fácil a gente apontar o dedo para o que não está trazendo saúde para a gente, mas a gente também tem que entender de qual direção a gente deve tomar. Bom, o lugar saudável ele tem essas condições geográficas e físicas para o desenvolvimento de determinada espécie, no nosso caso, o ser humano. Mas ele também vai trazer contatos com outros animais, ele vai trazer água limpa, ele vai ter essa questão da vegetação, dos alimentos à disposição, abrigo e áreas para exploração. Então, essa imagem ela é bem diferente daquela outra, né, do nosso saudável. A gente consegue visualizar o horizonte, mas a gente também consegue se imaginar ali escondido de uma forma que talvez ninguém esteja vendo. Tudo isso traz, né, essa percepção de ambiente saudável. Mas mais do que o ambiente, a gente também trabalha com ecossistema, que é um conjunto, né, dessas comunidades. Então, na realidade, quando mais de uma espécie está convivendo, a gente tem um ecossistema. E o ecossistema saudável, ele trabalha com a biodiversidade abundante. E quando a gente pensa em um edifício, a gente não vai pensar só nos seres humanos que estão residindo ali, mas também em outros animais que podem transitar por ali. A água corrente limpa é constante, mas também o senso de bem-estar e segurança para cada uma das espécies, né? A luz natural, o solo saudável e esse senso de comunidade entre espécies também. E no nosso caso também com os seres humanos. Esse senso de comunidade nos traz muito ao pertencimento, né? Então entra também um pouco na psicologia. A gente estava até conversando antes da palestra, é algo que são conhecimentos que vão se cruzando e que
acabam nos levando a algo muito amplo. Óbvio que não dá para falar tudo aqui numa palestra, mas eu gosto de trazer esses termos todos para vocês terem também o que aprofundar, né? Já saberem mais ou menos o direcionamento de vida para onde seguir. E esses sentimentos provocados são o oposto do que a gente estava vendo antes. São de segurança, de conforto, de equilíbrio emocional. Que acho que é o que a gente deve buscar na nossa sociedade. E é o que a gente está no nosso ponto-chave aí do tema da palestra também, equilíbrio. Com o termo biofilia, ele surgiu lá em 1964, né? Foi pós-Segunda Guerra Mundial, onde Erich Fromm ele trouxe o termo porque durante a guerra se falava tanto em morte, se via tanta morte, e essa banalização da morte fez com que as pessoas sentissem essa falta de amor à vida. E a biofilia ela vem justamente nesse sentido, de bio, de vida, né, e filia de amor. Então, o amor à vida estava faltando naquele momento para a sociedade. E ele traz, então, como base o estudo de saúdogênese, né, que é promover saúde. Além da gente estar lutando contra as doenças, estar buscando saúde. Também encaixa muito com o novo significado, né, de saúde da OMS, que antes era não estar doente, né, não ter doenças. E hoje é realmente estar em estado pleno de saúde. Então, você ter o seu corpo funcionando devidamente como E então ele fala, né, sobre essa busca do nosso registro biológico também, que é o que nós, como Homo sapiens, na Terra há 200 mil anos, temos de registro no nosso DNA. O que era viver em sociedade, viver em um ambiente saudável, e o que nos moldou inicialmente, né? Porque se nós fomos moldados na natureza, é de lá que devemos vir, né? São o que nos provocava esses sentimentos naquela época e que devemos reproduzir hoje. E aí, então, temos algumas experiências do design biofílico. No caso, essas experiências são mais voltadas aos nossos sentidos, né? Mas não são as experiências que a gente vai chegar lá na frente. O que acontece? Quando ele começa a pensar o que é então a vida como sabe? O que ele ouvia, né? Será que ele ouvia o barulho do ar-condicionado ali ligado? Se a gente fizer silêncio aqui, a gente vai escutar esse barulho, que é um barulho branco, né? Que muitas vezes a gente não toma consciência, mas ele está ali afetando, estressando a gente. Será que ele via vidros, assim, nesse sentido, que a gente até está em um ambiente mais tranquilo, todo azul, né? Mas, e esses edifícios espelhados que a gente vê por aí, né? Será que era isso que o Homo sapiens estava acostumado a ver? Tanta luz refletida e às vezes até ofuscando a visão dele. Então, né, a gente justamente cheirava flores, sentia o vento, né? Estava tocando nos materiais naturais, andando descalço, tem uma mania de andar descalço. E aí eu falo para minha amiga, você vai sair descalço? Eu sou índia, se eu vou ali, eu às vezes saio, né? Porque esse aterrissar, né, perto na grama, no chão, mesmo que seja com um cimento, nos traz para esse lugar de presença também, né? Então, só para vocês entenderem o contexto do design biofílico, para a gente realmente entrar no que é por si esse tema que eu acho tão necessário, que eu acho que é uma urgência, né, para a gente começar
a estudar e se aprofundar e aplicar, principalmente no nosso projeto. Bom, o design biofílico ele tem valores e tem princípios. São esses, né? Nos valores: afeição, atração, aversão, controle, exploração, intelectual, simbolismo e espiritualidade. Cada um deles, nós temos diretrizes que vão nos guiar realmente como os valores humanos, né? Uma pessoa de valor, uma pessoa que ela é honrada, por exemplo, ela vai ter esse direcionamento em todas as decisões dela. Então, os valores biofílicos estão ali para nos direcionar para as nossas decisões mais à frente. Então, todo e qualquer questionamento que vocês fizerem, nossa, será que vale a pena eu colocar essa mesa madeirada? É interessante que se avalie se os valores estão sendo contemplados, né? Direcionando bem esse projeto. Sobre os princípios, são 5, né? E eles foram todos divididos por Stephen Keller, tá, gente? Porque, inicialmente, ele trouxe o conceito da biofilia, na verdade, e foi Stephen Keller que aprofundou o design biofílico, desenvolveu os estudos, trazendo a biofilia para o design. E assim vai ser. Bom, então a gente tem requerer o envolvimento repetido e contínuo com a natureza, concentrar-se em adaptações humanas ao mundo natural, que ao longo da evolução tem promovido saúde universal para as pessoas. Então, justamente pensar no que a gente tem de resgate, né, da memória biológica. Estimular uma ligação emocional com a configuração de lugares específicos, promover interações positivas entre as pessoas, entra muito naquilo que a gente estava falando sobre o ecossistema saudável, né, de ter essa conexão com as pessoas, e incentivar soluções de design ecologicamente conectadas, mutuamente reforçadas e integradas. Os princípios, assim como os valores, eles vão direcionar a gente, mas de uma forma diferente, porque os valores são visões, né? São guias, mas os princípios, eles entram como pergunta. Se você pensa em algum detalhe no seu projeto, você vai imaginar: poxa, isso promove interações positivas entre as pessoas? Não necessariamente você precisa atingir todos os princípios, mas se você atingir um, isso vai ser aplicado. Agora, os valores, é importante que não vá de acordo com nenhum deles. Quando vocês olham assim, a versão, né? A versão não seria, todos os outros valores eles são mais positivos, mas a aversão ela tem uma conotação negativa, né, quando a gente olha pela primeira vez, quando a gente lê pela primeira vez. Mas na realidade, no mundo natural, né, pensando no Homo sapiens, né, essa aversão traz também uma autodefesa. Então você precisa que o design te mostre que realmente é positivo, né? Então se tem alguma coisa ali que deve ser evitada, a versão lá entra para proteger você mesmo, para te avisar, né? Para trazer esse aviso de que, olha, aquilo ali, né? Por exemplo, um mirante. Se a gente tem um mirante, tem um espinhadeiro alto, às vezes a gente precisa desse detalhe da versão para nos mostrar que aquilo ali provoca isso. Então a versão ela faz parte também do estar na natureza. Ela não pode ser negligenciada, né? E aí o design biofílico, então, ele é dividido em 3 tipos de experiência, no geral. Aquelas experiências que a gente estava olhando como sentidos, elas vão ser divididas
entre experiências que são diretas da natureza, ou seja, que realmente tem uma conexão natural com a gente. Então, luz natural, ar puro, água limpa, plantas, animais, né? Paisagens e ecossistemas naturais, no caso de visualização. Os quadros não entram nas diretas, tá? Eu vou entrar lá no diretas. E fogo. Fogo, ele traz um pouco dessa versão, mas o fogo ele também tem um componente muito importante para o ser humano, que é a união. Porque lá, os nossos ancestrais, lá atrás, quando descobriram o fogo, como eles faziam? Eles cercavam o fogo ali e tinham uma coisa de interação. Então, ele também traz esse sentimento muito positivo para a gente no nosso inconsciente. As experiências indiretas da natureza, que são as experiências que estão nos conectando com a natureza, mas que não tem essa ligação direta, né, com as imagens que eu falei, os quadros, eles vão entrar aí nas experiências indiretas. Materiais naturais, né, pedras naturais, estão no final hoje, né, a gente utilizar esse material naturais justamente porque estão nas experiências indiretas da natureza. Cores naturais, simulação da luz natural, a simulação do ar natural. Formas naturais, evocar a natureza, trazer, por exemplo, eu fui na Casa do Corpo e tinha muitos animais em argila. Não sei se vocês chegaram a perceber isso. Tinha muitos animais em argila. Isso é evocar a natureza. Isso é trazer algo que retrata a natureza para lá, para o ambiente. A riqueza de informações, geometrias naturais e biométricas. Acho que eu vou entrar no médico lá na frente, tá? E os espaços, as experiências de espaço-lugar. As experiências de espaço-lugar, que são formas de trazer o design biofílico de forma subconsciente. A nossa percepção do espaço, como a nossa percepção do espaço acontece em um ambiente natural e que seja saudável, né? E como isso pode ser reproduzido no ambiente construído. Então, quando a gente pensa, por exemplo, na perspectiva do refúgio, a gente viu isso lá atrás, que o ambiente saudável, ele tem isso, ele tem a perspectiva, ele tem o refúgio. Você vai conseguir visualizar o horizonte, mas ao mesmo tempo consegue se sentir protegido de alguma forma. Essa complexidade organizada no ambiente, interações das partes como todo, espaços de transição, mobilidade, Wi-Fi e conexão cultural e ecológica ao lugar. Eu não vou entrar em todas essas experiências, né? Esses atributos. No caso, nós combinamos de atributos, são 24 total. Mas eu vou compartilhar esse slide aqui, se vocês quiserem ter acesso a eles depois, também vai estar no YouTube. Mas eu queria conversar sobre algumas delas com vocês. E antes disso, pensar um pouquinho sobre como a tecnologia também não precisa ser negligenciada. A gente não precisa deixá-la de lado para precisar de biofílico ainda por cima. Muito ao contrário, a gente pode utilizar dela para que a gente consiga aplicar bem as estratégias de design biofílico. E é justamente isso que eu vou falar com vocês hoje, né? Porque como a gente está conversando sobre equilíbrio, me veio muito forte isso. A gente também tem que equilibrar o quanto a tecnologia pode estar nos auxiliando e evitar até outra coisa. Sobre luz natural, eu vou trazer um pouco da luz natural e depois a gente vai ver como a tecnologia pode nos auxiliar, tá? Mas eu não sei se vocês conhecem o ciclo circadiano. Nós somos moldados de acordo com o ciclo circadiano, que acontece pela luz do sol. Então, isso não só nós, tá? Mas todos servimos na realidade. Mas, o que acontece? De acordo com o amanhecer, ali pelas 6 da manhã, a gente começa
a ter, inclusive, liberações hormonais, né, no nosso corpo, que vão nos deixar mais predispostos a determinadas atitudes. Então, logo ao amanhecer, vai ter um aumento da nossa pressão sanguínea, né, vai ter maior secreção de Você está errado, não vai ser secreção de melatonina, né? A secreção de melatonina ela vai lá para 21 horas, que é justamente para a gente dormir. Por isso que as pessoas tomam melatonina para dormir. Aqui vai ser uma secreção de cortisol, que é o hormônio do estresse, mas também é o hormônio que nos deixa ativo, é o hormônio que nos faz prestar mais atenção, ser mais produtivos. Óbvio que uma disfunção do cortisol isso vai afetar alguma coisa, alguma questão do nosso corpo. Eu mesmo eu tive vários episódios de desmaio, depois eu descobri que era por excesso de cortisol. Mas nesse caso, seria assim, em doses comuns, né? Em doses que vão nos trazer justamente esse momento de atenção. Nós vamos ter, né, como a partir das 10 horas até umas 2 horas, nós temos um maior momento de produtividade. São momentos que a gente vai conseguir moldar de acordo com o dia. Então, o ciclo circadiano, ele vai nos ajudar a entender como a luz do sol está influenciando a nossa vida, né? E por isso ele é muito importante da gente utilizar no ambiente. A luz natural, ela entra como uma diretriz, né? Como um design biofísico, justamente pela influência do ciclo circadiano. E aí, para vocês entenderem como a tecnologia pode nos auxiliar a isso, né? Existem estudos, e na verdade hoje em dia já está sendo mais difundido, lâmpadas que fazem essa variação da luz de acordo com o momento do dia, de acordo com a variação solar. E isso vai nos ajudar, mesmo estando em ambientes fechados, como uma UTI, nós temos esse ciclo circadiano mantido. O que vai promover, por exemplo, em uma UTI, uma melhora muito mais rápida do paciente. Né? Ele vai ter essa melhora mais rápida. Então, a iluminação ela é centrada no humano. Nesse caso aqui, da Luxon, né? Mas existem já algumas marcas. A Luxon ela é brasileira, inclusive, do sul do país. E você pode programar pelo aplicativo. Voltando nas diretas da natureza. O ar puro. A gente sabe por que o ar puro é importante para o ambiente, né? Então, como a gente vai promover? Através das entradas para passagem de ar. Eu estava até dando exemplos, estava dando aula ontem e queria ficar justamente na passagem entre a porta e a janela. Ele fica ali, tendo essa ventilação, esse cruzamento do ar, para que ele possa passar pelo ambiente. E, obviamente, a qualidade do ar vai mudar quando a gente tem essa mudança, essa passagem, porque se a gente está em um ambiente fechado, sem essa troca, nós respirando ali o tempo todo, sabe que a gente está liberando muito CO2 e a composição do ar vai mudar. Inclusive em carros, as pessoas elas não podem dirigir com, não sei se você sabe, né? Com esse botãozinho ligado por mais de 3 horas. Se você está dirigindo há mais de 3 horas, é importante que você desligue esse botão para que o ar circule com o ar externo ou abra a janela. Porque senão você vai ficar sonolento pelo excesso de gás carbônico no ar. Aí, óbvio, né? Não dá para a gente ficar sonolento dirigindo. E nem trabalhando. Né? Então, assim, a gente sabe de edifícios comerciais que não tem janela muitas vezes. E como a tecnologia pode nos auxiliar a trazer essa circulação de ar para esses ambientes. Então, o ar-condicionado, né, ele tem essa entrada que ela vai fazer uma conexão justamente com o ar externo e a ventoinha são ligadas em
determinada programação de acordo com a necessidade do projeto, trazendo o ar de fora também para o ambiente, circulando ele novamente, para que a gente tenha essa troca. Mais um exemplo, né, de como a tecnologia pode nos ajudar a trazer esse equilíbrio para o ambiente. As plantas. Também, todo mundo conhece a irrigação automática. Então, assim, outra forma que a tecnologia pode nos auxiliar. Tem muitos clientes que falam, mas eu não consigo regar as plantas. Né? Então, se moram numa casa grande, então, a Maria. E a irrigação automática está aí para nos possibilitar trazer as plantas para dentro do ambiente, trazer essa experiência direta da natureza ali para o cliente, sem que ele tenha essa necessidade de estar sempre atento, se está regando, né? Se está conseguindo suprir a necessidade daquela planta. Óbvio que a gente também pode pensar assim, uma coisa que eu faço muito, tá? Especificar plantas. Eu só faço para interiores, para exteriores eu não uso. Mas para interiores eu penso muito na programação da molha. Então, se eu vou colocar ali naquele ambiente, eu pensar, poxa, nesse ambiente ela vai molhar de 15 dias. Eu não vou colocar uma planta que precisa todo dia, e aí outra de 15 dias e outra de muito esporadicamente, porque isso vai deixar a pessoa confusa. A pessoa que não tem trato com planta, né? Uma pessoa que não tem esse costume. Então, facilita quando a gente escolhe as plantas que têm uma molha mais parecida. Né? Nas formas indiretas da natureza, então, nas formas naturais, né, nas diferenças indiretas da natureza, a gente trabalha muito com curva. E hoje a gente já consegue fazer os acabamentos arredondados, né? Antigamente a gente não conseguia, ou se conseguia, seria um acabamento mais assim, de uma superfície plana que a gente vai fazer o corte arredondado, né? Mas essa quina é algo que facilita muito o nosso trato, a gente conhecer os materiais e o que ele pode nos proporcionar, né? E biomédica. A biomédica eu deixei para falar com vocês com calma, porque é uma substância, é um tema à parte. Assim como o design biofísico está dentro da neurociência aplicada à arquitetura, a biomédica está dentro do design biofísico, mas também é uma subcomplexa. E a biomédica nada mais é do que entender o que a natureza nos traz de tecnologia e aplicar nas nossas vidas. A gente tem alguns exemplos no cotidiano, como por exemplo o velcro. Não sei se vocês sabem, né, o velcro ele foi inspirado em uma planta. E a gente também tem outros exemplos que estão aí na arquitetura, como por exemplo essa circulação de ar nos edifícios que foi estudada nas montanhas. Essa parte de estrutura também da cadeira, ela vem das próprias árvores, né? E a biomédica está aí para nos ajudar a cada vez mais conhecer a natureza e transformar isso em tecnologia. Só que a tecnologia que vai nos ajudar a trazer esse equilíbrio das nossas vidas. Então, nesse momento que está todo mundo com medo da inteligência artificial, eu queria dizer para vocês que se a gente não direciona a inteligência artificial, ela não vai conseguir ser tão rápida, porque ela pode ser, né? Pode nos levar mais longe, mais rápido. Mas somos nós que vamos dar essa direção. Então é importante que a gente também entenda tudo isso que eu falei, de onde nós viemos, para onde queremos ir, para que a gente use a tecnologia a nosso favor. Essa tecnologia que sim, vai ser, né? Já está sendo muito importante para o avanço da arquitetura. E espero que vocês tenham entendido o real poder do arquiteto. Porque quando estava estudando arquitetura, eu pude ir fazer intercâmbio, né? E
Quando eu falava que eu era arquiteta, todo mundo falava, nossa, mas você é tão inteligente, então, né? Porque me botavam lá em cima e eu ficava, nossa, não é tudo isso. Nem é tudo isso, assim. E só depois que eu me formei que eu entendi como eles me viam. Porque o arquiteto ele tem um poder muito maior do que a gente percebe aqui, e do que a gente dá valor, pelo menos na minha experiência de faculdade. O arquiteto ele tem o poder de mudar vidas. Então, por favor, apliquem para meu filho com os projetos de vocês. Obrigada pela atenção. E aí, uma outra coisa também que eu achei muito curiosa, que eu acho que vale a pena comentar para quem estava aqui na semana passada, na apresentação do Felipe Paim, né, sobre acústica, né, para ambientes corporativos, escritórios, é que naquela situação a gente estava falando do ruído branco como uma coisa positiva e necessária em alguns casos, né, para o condicionamento acústico do ambiente e tal. E aqui a gente tem o outro lado da moeda, né, quer ver como a gente está realmente se afastando dos ambientes naturais, né, e às vezes sem perceber a gente já está completamente, né, sugado e envolvido pelo ambiente artificial, né, dentro dessa lógica de produção capitalista, das revoluções tecnológicas todas, do marketing, da internet, hoje em dia, do ambiente de trabalho que se criou, né? Então, o ideal seria a gente nunca ter, né, eu acho, esse tipo de ruído branco. E aí, no fim das contas, a acústica vem tentando sanar uma situação que é tipo tapar o sol com a peneira, né? Nesse sentido, se a gente, infelizmente, precisa trabalhar nos escritórios, nesses ambientes corporativos, aí a gente trabalha com o ruído branco para sanar uma série de questões. Mas como seria bom se a gente não precisasse disso, né? Se a gente estivesse em ambientes já naturalmente mais saudáveis, em mais contato com a natureza. Mas, infelizmente, a aglomeração, né, das cidades, a densidade que a gente tem hoje em dia de botar um em cima do outro como caixinha de fósforo, né, nos grandes centros urbanos, onde o espaço, né, o metro quadrado é supervalorizado, onde todo mundo quer, os centros financeiros, né, por exemplo, nas grandes cidades, e aí não tem outra solução, né, tá todo mundo realmente em caixinhas, né, superpostas e em edifícios de vidro, como você falou, e a neuroarquitetura também tentando dar conta agora do aspecto, né, lumínico, térmico, visual, de uma coisa que, né, com um material artificial que seria melhor, ideal e lindo se a gente conseguisse sempre com a natureza, né, e no mundo que a gente vive hoje, então, usar um pouco, né, do que a tecnologia nos oferece, do material, né, ou de uma tecnologia como essa, do condicionamento de ar para, enfim, resolver questões que são, né, estruturais e históricas também, né? Então eu reclamei antes da maioria de vocês chegarem, a gente estava comentando aqui sobre como está muito quente, né? Hoje como está impossível, Salvador, o mundo, né? Aquecimento global, e a gente pensa, ai, que lindo também estar, né, na natureza, no ambiente natural. Às vezes a gente vai para fora e não aguenta. Quer estar aqui dentro e quer estar com isso. Então, como é importante, né, esse olhar crítico sobre tudo que vem acontecendo, né, historicamente, né, na nossa sociedade, no mundo do trabalho, né, corporativo, desde a industrialização até hoje, e que a gente, infelizmente, queria poder sempre mais estar nesse contato e vem buscando mais, né? Quando a gente quer escapar dessas coisas, a gente pensa, como você falou, fecha os olhos, pensa na natureza. Quando a gente está em estafa, a gente quer viajar, desligar o celular, desligar a internet e ir para uma praia deserta, né? Enfim, era só o comentário, né, da reflexão aqui. Agora, sobre essa questão do ruído branco, ele pode ser um ruído positivo, como, por exemplo, uma fonte. Ter uma fonte no ambiente, uma cascatinha ali, né, que vai trazer esse ruído da água corrente, e aí fica de forma positiva na acústica, mas que não vai nos trazer essa irritabilidade do ruído provocado pelo ar-condicionado. Desculpem eu não ter descido logo depois da fala, mas é porque eu tive um probleminha técnico ali. Eu estava gravando no software que não tinha compatibilidade com esse microfone. Provavelmente eu vou ter que aumentar o volume e depois editar, equalizar o som, mas tudo bem. Agora eu já botei, já está com o software correto.
Então, assim, eu quero parabenizar, foi ótimo, né? Eu gostei Obrigada. demais. E antes de Carla, né, que você quer fazer uma pergunta, eu queria fazer uma pergunta que é uma curiosidade minha. Quando eu já estudei alguma coisa de design biofílico, me veio ser um certo incômodo quando eu via assim, o comentário, né, de alguns autores que diziam que mesmo quando você não tem a vegetação em si real, você tem quadros, plantas assim artificiais ou qualquer coisa desse tipo, você consegue resultados também benéficos, até neurológicos e tal. Eu acho que só talvez tenha faltado comentar que talvez o efeito não seja o mesmo, porque seja um efeito mais psicológico propriamente do que outros aspectos que envolvem uma interação direta com a natureza e tudo mais. Você poderia comentar alguma coisa sobre isso? Porque na realidade, essa utilização que aí seria das experiências indiretas da natureza, são 3 tipos de experiência que vão ter 3 graus diferentes de impacto no nossa saúde e bem-estar. As diretas são as de maior impacto, né? As indiretas, elas vêm para nos trazer uma sensação maior de imersão na natureza e vão sim ter algum grau de impacto, mas não vai ser o mesmo. Por quê? Porque o nosso subconsciente ele não é enganado. A gente está vendo ali a planta, mas o nosso subconsciente sabe que a textura dela é diferente, está meio estranha. O cheiro dela, não estou sentindo cheiro nenhum de planta, meu Deus. O que tem de estranho naquele ambiente? Porque o nosso subconsciente ele está entendendo que aquele ambiente está estranho. Então, por exemplo, quando também pensando assim na neuroarquitetura, né? A gente vai pensar, não, vamos trazer aquela textura na parede que imita areia, porque aí vai nos aproximar com o mar. Na realidade, nosso subconsciente está olhando para aquilo, meu Deus, areia na parede, o que está acontecendo, né? Como foi isso? Tem um certo impacto? Tem, mas tem essa estranheza também, né? Da nossa percepção natural. Eu tenho mais algumas questões, mas eu vou passar para a Carla. Oi, Jade, boa tarde. Boa. Eu queria saber um pouquinho mais sobre como aplicar o design biofílico na arquitetura hospitalar. Que você falou um pouquinho sobre, ali na imagem que você mostrou da UTI, como eles usam a iluminação, né, para regular o ciclo circadiano. E que outros aspectos a gente poderia aplicar? Na arquitetura hospitalar existe, né, essa dificuldade, porque, óbvio, a gente tem normas para serem seguidas, mas, por exemplo, imaginar momentos e locais específicos que dá para se utilizar aquele exaustor do ar-condicionado para trazer o ar natural para o ambiente, né, se for possível ter janela, que essa vista seja positiva, né, não seja para um paredão. A parte da iluminação, como você viu, é muito importante. O ciclo circadiano, ele é fundamental para a nossa saúde e bem-estar. Então, só o fato de você estar trabalhando a iluminação correta, dessa forma, que traz essa variação igual a solar, né? Semelhante a solar, já vai ser um bônus maravilhoso para o paciente. Mas se você puder, né, utilizar, na verdade tem que ser leito, né, para utilizar um quadro, alguma coisa assim, que seja uma imagem da natureza, é sempre buscar essas equalizações, né? E se der para utilizar, por exemplo, um amadeirado, vai trazer também esse aconchego, né? Então, assim, buscar justamente o que não vai afetar as normas, mas que traz essa referência do design biofílico. É muito difícil que seja realmente imersivo como um ambiente residencial, por exemplo, mas já vai ter um impacto muito positivo. Porque se a gente pensar, como o professor falou, né, a planta artificial ela é benéfica. Ela é mais benéfica do que não ter planta. Então, assim, eu falo sempre no curso, né, a Moniz sabe, é um degrauzinho. Você vai subindo um degrau de cada vez. Então, às vezes, é melhor do que nada. Então, assim, às vezes um cliente vem pra mim e ele fala,
quero design biofílico, mas eu não gosto de planta. Justamente, não sabe molhar, não sabe cuidar, e tem essa resistência mesmo, que às vezes já matou algumas plantas, coitadas, né? Tem uma questão psicológica aí, que a gente também não vai falar, não, você tem que ter planta, né? Mas é melhor eu colocar uma planta artificial, que eu vou buscar a melhor que seja, né? Ou até uma perene, que ela é natural, mas conservada, né? Do que não ter planta nenhuma, do que ser um ambiente mais árido, né? Então, no hospitalar vai ser isso, buscar esse equilíbrio que a gente sabe que não vai estar próximo do ideal, mas que vai estar um degrauzinho ali melhor do que poderia estar sem ter essa aplicação. Agora, você me fez trabalhando uma vez, o cliente chega para mim e diz, eu peguei as plantas que precisam de manutenção. Aí eu disse para ele assim, até quando estava precisando de manutenção. Precisa, né? Talvez ele não nosso lado, não, pelo menos tirar a poeira ali, né? Eu cheguei um pouquinho atrasado, mas gostaria de agradecer assim, pela sintetização do tema, porque é um tema de muita complexidade mesmo. Eu fui atraído assim também pela temática a partir que fica como indicação também aí, que é o Abstract Art of Design, que é uma série da Netflix. O terceiro episódio é com uma professora do MTI, que é eu anotei aqui, Lexi Oxman, que ela trabalha com a bioarquitetura. Então, a gente vê que a seriedade, na verdade, que essa temática é tratada em outras instituições, né? Acho que a gente ainda, como na neuroarquitetura, ainda precisa tratar, né, a biofilia com essa grande seriedade, né? Então a equipe dela era muito multidisciplinar, então tinha biólogo, tinha cientista, tinha designer, arquiteto. Ela inventou formas a partir, por exemplo, do bicho da seda. Às vezes a extração que fazia no tecido do bicho da seda, depois o bicho da seda morria. E aí ela criou para que ele caminhasse em relação à estrutura. Então ele criava o tecido que ia fazer um invólucro, digamos assim, a partir de um movimento de um animal, digamos, né, para uma fachada de edifício arquitetônico. E aí depois tinha ele não morria, né, após isso. Então, depois de fazer os modelos, por exemplo, isso poderia ser manufaturado e transformado em tecido também. Então, assim como o bicho auxiliou, digamos assim, numa arquitetura mais paramétrica, né, por um meio natural, ele também tem outro destino. E eu acho que a biofilia nos convoca para isso mesmo, né? Eu acho que essa temática da vegetação é muito da especificação, né? Às vezes a gente não especifica, também não dá meio que um manualzinho assim, né? Digamos assim, olha, tem que fazer de tanto tempo, é assim que você vê, por exemplo, bota o dedo, né? Vê se essa regra não é uma coisa tão matemática equalizada que a gente sabe vai flutuando, né? Conforme vai utilizando. Mas parabéns assim pela sistematização, fiquei muito feliz de ter podido ver. Obrigada. Na realidade, assim, o design biofílico, ele realmente não tem como ter, né, uma listinha ali, e até não comentei isso, mas os 24 atributos não precisam e não necessariamente devem ser aplicados. Se você conseguir, ótimo, mas não necessariamente precisa aplicar todos, né, no hospitalar não vai ser possível isso. Mas eu vejo o design biofílico como estilo de vida, né? Quanto mais você vai se aproximando também da natureza, vai sentindo a natureza. Eu tenho o hábito de todos os dias caminhar descalça na grama, sabe? Dar uma abraçada na árvore. Mas assim, porque realmente isso vai nos conectar com a natureza, porque nós somos natureza, né? Então vai nos conectar com esse íntimo e nos dá mais direcionamento de para onde seguir. E mais sensibilidade também para perceber de até onde nós podemos ir com o cliente. Então, realmente não é uma listinha ali de atributos, também não é uma listinha do que fazer e do que não fazer, assim, propriamente dito, mas uma busca por um ideal, que a gente sabe que está ali como um ideal, que dificilmente vai ser alcançado,
mas depende muito do cliente também, às vezes dá para alcançar, mas que tá ali nos direcionando de pra onde seguir, nos dando esse rumo, né? Meu nome é Monize. Uma das coisas, foi na segunda palestra, Laís, teve um exemplo em relação ao que Carla perguntou. Primeiro, ela mostrou a imagem de um hospital, de um leito com a planta. E aí depois fez a reversão para imagens. No caso, as normas não aceitavam que tivesse plantas dentro de um leito. Então, é mais viável, já que não se pode ter as plantas, ter um quadro. Ter a imagem do mar, tudo. E o que eu gostei hoje foi porque você conseguiu linkar com todas as outras palestras. Da de iluminação, a de Laís e a de acústica. Então, assim, todos os atributos com todas as outras áreas que se estuda dentro da neuroarquitetura, a biofilia contempla. Isso. É um estudo muito amplo. Não dá pra gente tratar aqui, né? Mas eu acho que deu pra dar uma direcionada em todos vocês. Mais alguém? Júlia. Boa tarde, obrigada Jade, foi ótimo, acho que fechou com chave de ouro, né, o nosso ciclo de palestras. Você deu um exemplo com relação à aversão da questão do mirante, né, que você precisa criar uma certa aversão por uma questão de segurança. Eu queria saber se você tem como me dar mais algum exemplo em uma escala menor, como um ambiente fechado, uma sala menor, uma escala menor, como você pode aplicar essa aversão. Então, uma questão importante do design biofílico é a nossa aversão a pontas, né, quinas. Nós temos aversão a quinas. Então, por isso que se tende a utilizar formas naturais, formas mais arredondadas. Então, quando você quer determinar alguma coisa, se você utilizar a quina, você já está determinando ali, né, uma certa aversão, um certo equilíbrio ali para a pessoa ter um pudor ali com aquele ambiente, com aquela situação. Nesse caso, acaba sendo uma linha muito tênue, né? A aversão, ela é realmente, eu diria que é algo mais amplo no estudo, que a gente não conseguiria dar um exemplo, vários exemplos assim fáceis de você discernir. Mas, porque você precisa realmente, sabe, de mais aprofundamento nos entendimentos. Mas a quina, ela é realmente um estilo de aversão forte na gente, que você tem que ter cuidado, né, de como utiliza, e ambientes pendurados, objetos pendurados, assim. Ou, se você coloca um estante em cima da cama, ela vai ser negativa, né? Porque, principalmente ali em cima da cabeceira, a gente não vai conseguir dormir direito, a pessoa não vai conseguir dormir direito. Porque o subconsciente dela tá ali atento e preocupado se aquele objeto vai cair em cima dela durante a noite. Então vai atrapalhar o sono dessa pessoa. Mas se você coloca objetos pendurados ali, como esse estilo de aversão, vai determinar para a pessoa que ela não vai passar ali embaixo. Entendeu? Então pode ser utilizado tanto pro bem quanto pro mal. Tem uma linha bem tênue ali que a gente tem que ter cuidado, né? Cautela ao projetar. Obrigada. Nada. Em algumas situações, alguns tipos de guarda-corpo, de barreiras também existem nesse sentido, né, para fazer a pessoa ter o alerta e não chegar até aí, porque tem guarda-corpos que são muito convidativos para a pessoa chegar e se debruçar e contemplar, e outros não, né, ou coisas que já são mais fechadas e tipo, não venha para cá que tem certo risco, né, de queda, é muito alto, enfim. Pensei, não sei se isso se encaixa exatamente nessa coisa da aversão, mas foi uma ideia aqui. Não, faz todo sentido, faz todo sentido. Tem até uma ponte
que eu sempre frequentei muito essa ponte e ela tinha tanto o guarda-corpo quanto uma rede de proteção. E aí, assim, ninguém ficava parado na ponte, nem olhando a vista, nada. E aí fizeram uma reforma na ponte, a ponte agora não tem cobertura, que ela tinha cobertura, e ela só tem um guarda-corpo baixinho, assim. É um local meio perigoso para ter um guarda-corpo baixinho, eu diria, porque tem uma lagoa embaixo, né, com jacaré e tudo. Mas hoje eu vejo as pessoas pararem. E até eu mesmo tenho vontade de ir lá e parar e meditar um pouquinho, olhando o ambiente. Até olhar para baixo, às vezes, né? Coisa que as pessoas não tinham coragem, justamente pelo estilo do guarda-corpo. Então, é bem esse ponto da aversão. Essa questão da aversão tem uma coisa dentro da psicologia junguiana que é bem interessante, porque mexe com um fator que é o chamado, aquele fator amor e ódio, né? Que Jung chama isso de complexum oppositorium, que é assim, vem lá lá atrás de Heráclito, que ele falava da enantiodomia, que quando você tende muito para um lado é como se fosse um pêndulo, né? Vem a compensação, você precisa de uma compensação. Às vezes você passou por um trauma, por uma experiência ruim, aquilo virou um ódio, mas para virar amor é daqui para ali, é só você saber tratar. Ele tinha até uma técnica que ele chamava aberração. Ele não era muito a favor de outras técnicas, a aberração é você enfrentar. E ao enfrentar, você pode até descobrir que uma coisa que você tem aversão, que você odeia, você pode passar até a amar. Porque é só uma questão de como você está olhando aquilo em algum momento. É bem interessante isso, porque se vocês repararem, ele chama isso unilateralidade, você tender muito, muito, muito fortemente para uma coisa. Repare que ele até disse que durante o período da vida da pessoa, a pessoa leva, até a meia-idade, ela leva sempre seguindo por uma linha e talvez depois disso vai voltando, tentando compensar tudo que viveu, tudo que gostou, tudo que tinha a experiência de um jeito, passa para o outro. Casais às vezes trocam gostos, um passa a gostar de uma coisa, o outro da outra, sabe? Então é uma coisa bem interessante isso para analisar. É bem um eixo, né? Na verdade você tem que analisar, é como ele chamava um complexo, né? Que precisa ser trabalhado, pode estar numa extremidade ou na outra. De você fazer uma decodificação e uma codificação, digamos assim, no conhecimento da abordagem cognitiva mesmo, né, da TCC, né? Porque ela vai ver quais são os estímulos são aversivos e quais estímulos eles são convidativos, né? Então essa questão mesmo da quina é a agudeza e a contra-agudeza, né? Então a gente no design comercial, por exemplo, quando eu dou aula, eu sempre falo, gente, quando você tem um elemento que tem ali na entrada, que é contra-agudo, ou seja, você tem um ângulo mais aberto, você se sente mais convidado a entrar naquele espaço. E quando ele vai afunilando, você já sente mais a aversão, você já vai querendo não chegar mais naquele lugar. Você sente que o espaço vai diminuindo, né? Então você pode ir por esses pontos morfológicos, digamos assim, e vai muito desse estímulo mesmo, né? E aí eu acho que o comportamental ajuda bastante, né? A identificação desses. Sim. Tem um autor que eu acho que vale a pena estudar, que se chama Nestor Goulart. Ele tem um livro, A Construção do Sentido da Arquitetura, que ele fala de vários eixos de polaridade, não sei se você conhece. Sim. Que é o privado, o comum, o aberto, o fechado. E aí você, por exemplo, pessoas que são mais tímidas, ou que preferem lugares mais fechados dentro de casa, etc, etc. E eu acho que isso tem a ver com essa questão da polaridade, porque dentro dessa perspectiva que eu falei junguiana, quando você se sente mais à vontade em ambientes mais abertos, quer dizer que os ambientes mais fechados estão no seu inconsciente, você não se sente muito à vontade neles, mas você deseja sentir mais à vontade nele, que é uma coisa que lhe completaria, a coisa que lhe falta é que você quer completar. E eu acho que por isso é que justamente acaba sendo muito muito tênue a possibilidade de você sair de um extremo e para o outro, porque é um desejo seu, né? Isso é bem interessante. Oi, boa tarde, Jade. Primeiramente, gostaria de agradecer também, foi muito enriquecedor, gostei bastante, apesar de ter chegado um pouco atrasada, mas
foi muito, como outras pessoas disseram, né, complementar as palestras anteriores. E eu gostei muito, queria retomar, na verdade, quando você trouxe aplicabilidades variadas, né, da biofilia, porque muitas vezes eu me pego pensando em exatamente quais pessoas podem ser atingidas por determinados exemplos. Por exemplo, pessoas portadoras de deficiência visual nem sempre são impactadas, na verdade não são impactadas, né, por quadros, por janelas, etc. Então é muito interessante isso que você trouxe de trabalhar a materialidade, às vezes trazer um elemento natural, uma rocha, uma madeira, porque no tato, né, e isso que você trouxe também de caminhar descalça, eu acho incrível. Eu fiquei pensando assim, como isso poderia impactar, uma coisa tão simples poderia impactar talvez em tratamento, né, de pacientes, só o fato de sentir o toque, assim, descalço, né, em elementos naturais. E eu queria perguntar para você se você tem algum conhecimento pensando nessa lógica, né, de acessibilidade, digamos assim, se você tem algum conhecimento do impacto de aromaterapia para além dessas outras possibilidades que você trouxe. Sim, a aromaterapia ela entra na neuroarquitetura, né? É muito importante também. Mas pensando sobre design biofílico, as próprias plantas, por exemplo, ele não vai estar visualizando a planta, mas o aroma da planta está impactando ele, né? Então, assim, os materiais naturais, se você traz uma rocha, como você falou, ele tem um aroma específico. Quando ele é natural e quando ele não é, já não vai ter aroma de nada. Por isso que eu estava falando do subconsciente, ele vai interpretar que tem alguma coisa estranha ali. Mas quando a gente utiliza do natural, ele vai acabar sendo impactado pelo aroma também. Não só o tato, né? Mas o tato também influencia, por exemplo, no tecido. Um sofá, que você vai escolher do tecido. Eu sou muito sinestésica, são 4 tipos de pessoas, né? Digital, sinestésica e tem outros 2, auditivo e visual. Eu sou sinestésica. Então, eu vou escolher tudo. Revestimento, eu tiro o sapato e piso para escolher, sabe, pro cliente. Eu vou sentar no sofá, eu não quero só olhar ali o tecido, eu vou me roçar no tecido. Porque tudo isso é experiência, né? E traz também, quando a gente traz para o design biofílico, se a gente usa um tecido que ele é mais natural, um linho, por exemplo, ele vai ter essa textura que vai nos remeter a esse contato com a natureza também. Então, dá para afetar ele dessas formas. Né? E em relação, de fato, à troca de energia e à estabilidade que o aterramento pode proporcionar à pessoa, como redução de estresse, estabilidade orgânica, é o grounding. Grounding. Então, é uma ferramenta, vamos dizer assim, de que até a medicina integrativa hoje já se utiliza para bruxismos, para doenças já instaladas, vamos dizer assim, que às vezes não tem tratamento, mas você tem um paliativo. Próximo à irmã Dulce, que era de levar alguns pacientes para poder botar o pé na areia, né? Foi um vencimento assim de protocolos todos, né, para poder conseguir autorização e tudo. Mas assim, depois de um tempo acabou se tornando uma prática que mudou, né, esse ponto de vista, porque viu-se a melhora justamente por essa possibilidade de ground, de você sentir a textura, de você poder ouvir também né? Então, por exemplo, mesmo em pacientes que têm algum tipo de deficiência visual, por exemplo, ele vai ser impactado pela cor que tem no espaço, porque é comprimento de onda, né, na física, né? É a luz que bate, então vai reverberar uma onda que vai para um canal que vai influenciar, né, na produção de mais de determinados neurotransmissores, hormônios. Em hospital a gente vê o uso muito do verde, né? Em interiores, por exemplo, o uso do laranja para ambiente de amamentação, porque é galactogogo, então ele aumenta a produção do leite.
Então a gente tem como fazer esses estímulos que vão por essas vias mais inconscientes e da percepção mesmo. Por mais que o sentido não esteja ativo ali, né, colocado. Você falou aí, eu pensei também na audição, né? Utilizando uma fontezinha, você também vai estar impactando a audição dele. Dá pra usar a criatividade aí sempre. Pegando o link aí do que o Vitor falou, quando você falou do ciclo circadiano e, né, a luz e a utilização nos hospitais e tal, coincidentemente eu estava lendo um texto essa semana para uma palestra que eu vou falar e que eu lia justamente a origem etimológica da palavra aurora, que é a hora áurea. É uma hora, a melhor hora que tem, porque é a hora que está entre a noite e o dia, entre o dia e a noite, e é o momento onde realmente acontece uma transição da gente, né, no nosso ciclo, e aí, estudando sempre dentro de uma perspectiva junguiana, que eu gosto muito, né, ele fala de várias pessoas que estão em recuperação e que conseguem sua redenção de cura no momento da aurora. É o momento realmente que acontece um restabelecimento maior no organismo. É um momento que é como se você estivesse transmutando ali alguma coisa dentro do seu corpo, e isso é bem interessante. Tem a ver com o ciclo, tem a ver com a relação da gente com a natureza, tem a ver com um monte de coisa, né? Bem o que a gente estava conversando, né, no início. Proporcionado no organismo de forma natural pelo ritmo circadiano, pelo ciclo circadiano. Então, assim, mesmo que as pessoas não estejam utilizando os sentidos naquele momento, o organismo está sendo afetado pelo ciclo circadiano, porque é orgânico em si. Então, mesmo que você esteja um exemplo de olho fechado, mas se você está recebendo o sol, você está sendo afetado beneficamente. E eu esqueci de dizer que ele remete também um pouco à alquimia, nessa coisa hora áurea, aurora, tem a ver com a coisa do ouro, que no alquimista tem aquela coisa, né, da associação de alcançar o ouro, né? Boa tarde. Eu tenho uma pergunta. Eu sempre fui muito ligada a essa questão sensorial, né, do ambiente, do espaço. E uma coisa que eu sempre me senti incomodada é em relação à escala de determinados ambientes. Eu sempre observei. Aí a minha pergunta para você, se nos seus estudos ou alguma leitura você teve acesso a esse tipo de informação, se de fato já houve algum estudo feito em relação à escala. Por exemplo, a paralela. Eu não sinto que é um ambiente agradável para o pedestre. Já estive em um hospital particular daqui de Salvador, que fica até aqui próximo, é um ambulatório ortopédico da Promédica. E eu percebi que era uma casa que eles adaptaram para ser um ambulatório. E eu fiquei encantada, porque eu achei um ambiente extremamente acolhedor. Talvez por essa cara de casa e tal, o ambiente ser menor, eu achei mais aconchegante. Aí eu queria saber se realmente tem algum estudo que associa essa questão da escala humana com o aconchego, com a natureza, enfim. Eu não tenho assim um estudo para citar agora de cabeça, mas com certeza eu encontraria para te passar, porque é algo real, né? A nossa percepção de escala, na realidade, é algo até muito antigo, porque se utilizava até nas construções das igrejas, essa percepção da escala. Então, as igrejas, elas têm um pé direito alto, tudo isso desproporcional para a gente, é proposital, para que a gente, ao entrar, tenha essa sensação da grandeza e da nossa pequeneza, né? A grandeza de Deus e a nossa pequeneza. Então, assim, essa nossa percepção de escala é real, e é algo que já se estuda há muito tempo, né? E o que você falou aí da casa, me veio logo a minha filha, né? Eu tenho uma filha de 5 anos, ela entrou na escola no retrasado, e quando eu fui escolher a escola dela, eu escolhi justamente uma escola que era uma casa, e foi adaptada para ser uma escola. A adaptação dela foi muito rápida.
a escola. Porque essa sensação de que ela estava em um ambiente aconchegante, em um lar, né, propriamente dito. Então, tem tudo a ver, assim. Mas, quando você olha para a Paralela e tem essa sensação, eu já diria que, inclusive, tem a ver com aquela imagem do habitat não saudável, né? Que é essa sensação de árido, um ambiente árido, né? Um ambiente que tem uma escala maior do que você, mas também tem algo que você percebe a perspectiva, mas não tem o refúgio, que é um dos atributos do design biofílico, né? Você não consegue sentir você se sente muito exposto e tem para onde recorrer. Outro detalhe que eu observo, essa questão que você falou, não tem aonde recorrer. Geralmente, as construções humanas, eu percebo também que elas são muito abruptas, então, eu acho que até você usa esse termo. E, por exemplo, um prédio, a maioria dos prédios, eles são retos e altos. Sem nada nesses meios termos, né? Enfim. Já você vai ver, por exemplo, a falha de Salvador, né? A diferença da cidade alta à cidade baixa. É uma diferença absurda, porém, de lá de um ponto a outro, a gente tem o declive, que é acentuado e é suave. Então, eu percebo muito que a questão da natureza é essa. Tem as escalas enormes, mas são suaves, né? Diferente do que é proposto, né? Ao longo do tempo pela arquitetura humana. Tem essa escala grande, mas que ao mesmo tempo traz essa percepção de acolhimento, né? Traz essa percepção de que nós temos um direcionamento ali, não necessariamente você fica perdido sem saber para onde ir. Pedestre na Paralela é muito isso, né? Você não consegue identificar para onde fugir, por exemplo. Tem uma questão que tem a ver com um ateliê que a gente vai estar querendo oferecer no próximo semestre, que é de neuroarquitetura, um ateliê extensionista de neuroarquitetura e neurodesign, e a gente está pretendendo fazer um mobiliário que seja de neurodesign. E aí, o que eu queria saber, se você tem algum material que a gente possa pesquisar, que fale, por exemplo, que um móvel de madeira, a pessoa ter contato com a madeira, sentar sobre a madeira e não sobre um material sintético, um material, alguma coisa assim, pode ter alguma contribuição como resultado, né? Benéfico para a pessoa que está utilizando, alguma coisa desse tipo. Tem estudos, porque de cabeça eu não lembro assim, mas tem estudos sobre material, sobre cores, sobre a parte da iluminação, tem muitos estudos. E até, eu não sei se eu disponibilizei aquela aula, Monique, que eu mostrei como conseguir os artigos, como encontrar os artigos. Link já? Tem uma aula, não, que eu fiz lá na época do grupo de estudo. Né? Tá. Pronto, então a gente tem uma aula, que já está até pronta, que ensina como você encontrar os artigos mais facilmente, em que sites você ir, né, em termos de confiança também. Então, você pode disponibilizar também no grupo. Bom, temos ainda 6 minutos. Alguém mais? Sim? Que é a Associação de Neurociência Aplicada à Arquitetura, tem uma palestra de estudo que vai falar sobre essas escalas assim. Então eles vão, através de uma tecnologia imersiva, também fazer, a partir de uma realidade aumentada, digamos assim, ver como é a percepção do ser humano em relação a esses escalonamentos. E, inclusive, ele vai fazer uma revisão desse saber que já estava dentro da gente, assim, um pouco implícito, desde quando a gente construía dos tempos gregos, etc., né? Então, como a gente tinha essas relações escalares, né? Então, essa é uma boa referência, assim, de um pesquisador do Canadá, se eu não me engano, e é uma palestra que está disponível no YouTube. Vai ser botar ANFA 2018, ANFA
2018. E aí tem uma série de palestras e tem lá escala da arquitetura, você vai ver. Mais alguém? Última chance. Bom, se não tiver, eu deixo as minhas 200 perguntas para outra ocasião. Na verdade, é brincadeira. Não, eu achei que foi, assim, esclareceu muitas coisas, né? Eu até tive acesso a um curso de design biofílico, que não fui eu que fiz, 2 pessoas conhecidas minhas fizeram, e aí eu consegui esse material. Eu até também vou disponibilizar no grupo, esse nosso grupo, né? Todo o material didático, muita coisa, muitos slides, muita coisa interessante. E é uma coisa que eu estava ali pensando, engraçado que você, parece até que leu meu pensamento, porque eu disse que eu estava pensando ali de conseguir em PDF todas as palestras, porque o que eu estou pretendendo fazer é uma edição. Toda vez que tiver alguma referência ao slide, eu botar ele em tamanho grande, porque de longe não vai dar para enxergar. Né? Minha ideia é fazer isso, porque aí fica praticamente os seminários ficam assim, documentados, né, para a gente acompanhar, e quem não viu, quem entrar no grupo depois vai ter acesso a essas informações. Isso. Bom, se não tiver mais ninguém, a gente encerra esse primeiro ciclo, né, do seminário de neuroarquitetura da FAUFLA, e assim, muito feliz com tudo isso, e lembrando a vocês que a gente vai mandar, né, um questionáriozinho para vocês preencherem, avaliando, dizendo, né, já com perguntas específicas já de algumas coisas que a gente quer saber se poderia melhorar, e deixar também algumas questões em aberto para vocês colocarem também, se vocês acharem bom também sugerir. Né? Agradecer a Jade Mendonça, foi um prazer conhecermos você, e que você se mantenha no nosso grupo, porque ela vai estar viajando, não vai estar mais aqui em Salvador, mas espero que você continue com a gente no nosso grupo de pesquisa. Foi um prazer. Obrigada pelo convite, obrigada, gente, pela atenção. E realmente, eu adoro dar palestra, então, na verdade, eu acabo aprendendo ainda mais, essas perguntas me fazem pensar também. E eu vou estar no grupo, sim, com certeza. Estaremos juntos também. Bom. E contem comigo, tá, gente? Se quiserem mandar mensagem, fica à vontade. Vou manter. Eu vou manter esse grupo ainda, porque todas as edições do curso a gente só vai alterando o número e vai anunciando para vocês, porque mesmo quem não esteja no grupo de pesquisa vai estar sabendo das próximas edições que acontecer no nosso seminário, ok? Ainda bem. Um grupo de pesquisa e um grupo do seminário. Você não está no grupo? Prazer, tudo bom? Obrigada. Que era para ser realmente lá em 2040